Shalom, boa noite, Hareskai Irene Tugiril, Arena Apologética, iniciando mais uma programação. E hoje eu quero perguntar o seguinte: quando os fariseus estavam exagerando em uma proposta de religiosidade, em prática da lei, essas coisas todas, será que eles estavam zombando da graça? Bem, isso eu não sei, mas hoje, no Arena Apologética, João Pedro Torales, Marcelo Atafona, vão debater um assunto pertinente a essa ideia de que a graça e a guarda do sábado podem, para alguns, não andar na contramão. Para alguns, porém para outros, não. A graça e o sábado podem andar de mão dadas. Isso, Marcelo Atafona vai dizer no debate, juntamente com João Pedro Torales, também vai dizer no debate com Marcelo Atafona. Agora, depois da vinheta. Então, sem mais delongas, já solta a nossa vinhetinha, porque os dois, aqui no Arena Apologética, o seu canal de debates e entrevistas do YouTube. Boa noite, Marcelo Atafona. Boa noite, João Pedro Torales. É uma grande alegria receber os dois aqui. Faço questão de colocar aqui na tela o banner de vocês dois, ó, aí atrás. Eu vou remover aqui. A Marcelo Atafona está voltando. Acho que ele havia caído. Não sei. Enfim, João Pedro Torales também. Parece que os dois caíram. Atrás de mim aqui, atrás de nós, vocês podem ver o banner de ambos, né? Eu vou aqui diminuir um pouco mais dessa luz, que está muito forte. E Marcelo Atafona acabou de voltar. Vamos aguardar aí. João Pedro Torales também caíram. Boa noite, Marcelo Atafona. A minha internet aqui está uma tristeza, viu, cara? Não sei nem se você está me ouvindo. Para mim está falhando a sua voz. Sim, estou ouvindo. Boa noite, João Pedro Torales. Tudo bem? Bem, não sei se estão me ouvindo. Ok. Maravilha, eu não ouço João Pedro Torales. Enquanto vocês se estabilizam na live, deixa eu mandar um abraço carinhoso para... Opa, pode falar. Se alguém estiver me ouvindo, pode falar. Maravilha. Então, deixa eu visitar o chat. Estamos aí com 45 pessoas. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver quem que está conosco. Testemunha de Auxa. Deixa eu ver quem mais. O Adson Silva, Igreja Católica, Roberto Gomes, ADM, Arena Apologética ADM? Eu não sei quem é esse ADM aqui, não. Quem é esse ADM? Eu não sei. Uai, ADM, Arena Apologética? Não sei quem é, não. Daniel Gonzaga, Marcos Antônio Maia, Elis Nascimento. Eu não sei eu não sei, eu não sei. Bem, de qualquer forma, nesse momento, vamos iniciar o debate. Deixa eu perguntar para os meus queridos convidados como será esse debate. Marcelo Atafona, ficou acordado entre você e o João Pedro Torales que esse debate vai acontecer de que forma em relação ao tempo? Igual os demais, 30 minutos livres. Maravilha. Sendo assim, 30 minutos aqui na tela como vocês. 30 minutos na tela, eles poderão dispor desse tempo de 30 minutos, tanto Marcelo Atafona quanto João Pedro Torales, para usar de forma como bem entender. Eu penso que eles também quererão 2 minutos para as considerações iniciais. Sendo assim, já vamos iniciar o debate. Estamos aguardando João Pedro Torales, que caiu. E você pode compartilhar essa live, por favor. Clica no dedinho aí, ó, assim, dá o like para o YouTube recomendar aí a nossa programação, tá bom? A Arena Apologética é um canal democrático que não tem partidarismo. Claro que eu sou um ser humano e na minha vida pessoal eu tenho uma visão religiosa, eu tenho minha forma de prestar a Deus meu devocional.
Porém, aqui no Arena Apologética eu tento o máximo possível ser neutro. É difícil, mas eu tento, exatamente para que os convidados tenham voz e tenham vez e sintam-se à vontade para fazer a sua exposição, seja do campo religioso, espiritual, cultural, enfim. Bem, temos 2 Marcela Tafona na live, um deve ser não sei o que é. Temos 2 aqui. Bem, muito bem. Quem de vocês vai começar, então, a conversar? Porque eu já vou dar o tempo. Elton. Sim. Sou eu. Okay. Esse segundo Marcela Tafona aí sou eu também, então deixei 2 ativos aí. Porque se um cair, eu já estou na live e já pulo pro outro, entendeu? Tá bom, vou só tirar aqui da tela. Mas desativado, o microfone. Vai estar aqui os 2. Ó. Tá bom. Beleza. Sendo assim, se eu cair com esse daí, você muda pro outro, por favor. Maravilha. Gente, eu tô com saudade do Adriano Cruz. Cadê o Adriano Cruz? Nunca mais eu vi o Adriano Cruz. Muitas pessoas vêm no meu privado que gostam do Adriano, gostam do trabalho dele, né? Da maneira como ele expõe as suas convicções, sua apologia. Bem, sem mais delongas, Marcela Tafona, você tem 30 minutos para fazer a sua... Deixa eu ver aqui. 30 minutos para Marcela Tafona fazer o seu debate aí, como ele bem começar agora. 30 minutos na tela aí para Marcela Tafona. Vocês não vão querer 2 minutos de entrada, só querem os 30 mesmo? Só os 30? Tá me ouvindo, Elton? Sim, tô te ouvindo agora. Bom, pode... 30 minutos, daí 3 minutos de encerramento final, né? Ok. Beleza? Beleza. Eu vou dar, então, 2 minutos iniciais, se vocês assim quiserem, para fazerem as suas considerações iniciais, né? Apresentação, queira falar alguma coisa, enfim. Aí está na tela para vocês. Pode colocar nos 30, já pode entrar falando, e aí 3 minutos de consideração final, Elton. Maravilha. Ok, sendo assim, vocês decidiram assim, então assim será. 30 minutos, Marcela Tafona, você pode começar fazendo a sua apresentação a partir de agora. Tempo na tela. Comece o debate. Haja coração. Bom, pessoal, boa noite a todos. O tema é: o sábado foi abolido ou deve ser guardado? Bom, ele não foi abolido, mas ele também não deve ser guardado. É isso que eu vou defender. E eu queria dizer aqui para vocês que eu propus ontem ao João Pedro Torales nós aumentarmos o tempo do debate de 30 minutos para 45. Ele não concordou e eu respeitei porque nós havíamos começado os 2 primeiros com 30 e o terceiro também estava agendado com 30. Eu propus, ele não concordou. Então, vou deixar aqui avisado para vocês que no dia 24 de outubro eu vou fazer um trocando ideia com Elton sobre o sábado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aí eu vou poder tratar de outras coisas que eu não vou conseguir tratar hoje. E depois, se o João Pedro Torres quiser fazer um trocando ideia, mostrar a posição dele, tudo bem. Eu falei para discordar, só que aí eu não vou mais debater esse assunto com ele. Então, Marcela Tafona, terminou, Marcela Tafona? Porque seu áudio estava picotando um pouco. Ok. Tenta ver aí, Marcela Tafona, esse aqui, ó. Tenta ver esse, se não melhora a sua conexão. Tenta ver por esse. Ele tá travando, né, gente? Bem, enquanto isso, João Pedro Torales, não sei se o Marcela Tafona está me ouvindo, deixa ele se restabelecer para você fazer assim o seu início. Então, gente, o Miranda Desigrejado presente na live, dá aí o seu like, Miranda, compartilha essa live, eu peço que vocês compartilhem. José Dias, compartilha essa live, de Márcio Maia, compartilha essa live. Beleza, chegando Marcela Tafona, mais uma vez aqui na live, não sei se... Marcela Tafona, você tá meio travoso, você não quer experimentar essa outra aqui, ó? Vamos aguardar aí, João Pedro, agora é a vez dele falar. Deixa eu ver, Marcela Tafona está se restabelecendo, beleza. Ok, João Pedro, Marcela Tafona voltou, você tem 30 minutos para usar da forma que quiser, tempo na tela, fique à vontade. Muito bem, Elton, eu vou
defender que o sábado deve ser guardado, né? É um mandamento de Deus, dado por Deus desde a criação, e hoje muitos do mundo religioso rejeitam o quarto mandamento de Deus, o sábado. Eu vou defender que o sábado deve ser guardado, está nas escrituras do princípio até o fim, está junto com os 10 mandamentos, e este mandamento é um mandamento que Deus abençoou, santificou, e ele mesmo descansou nesse dia. Então, fica evidente que o sábado é um mandamento de Deus, abençoado e santificado pelo próprio Deus, cujo mundo religioso rejeita este mandamento, né? Eu quero iniciar fazendo a primeira pergunta. Coloca para mim aí a primeira pergunta, Elton. Vamos adentrar, porque está travando um pouco o áudio. Aqui também está chovendo bastante, está bastante barulho aqui na internet também, não tá, não sei se está perfeito, mas acho que vocês estão me ouvindo. Pode falar, Marcelo. Desculpe, Horário. Pode falar. Quem faz a primeira pergunta hoje sou eu. Você fez os dois primeiros, quem faz hoje primeiro sou eu. Fique à vontade. Pode fazer, então. É porque você estava travando e eu fui seguindo a sequência. Pode perguntar. E eu percebi que o áudio do Torales estava fechado, então também eu vou reiniciar o áudio do Marcelo Tafona. Até porque ele travou muito no seu início. Marcelo, os dois têm 30 minutos. Marcelo Tafona, você tem 30 minutos. Aqui está o slide do João Pedro Torales, né? Esse João Pedro Torales, magnífico, querido. Essa é a minha introdução, mas pode deixar o Marcelo fazer a primeira pergunta. Maravilha. Marcelo Tafona, você tem 30 minutos para usar o tempo da forma como bem quiser. Seu tempo será restabelecido porque você teve um travamento quando você estava se apresentando e eu esqueci de ligar o áudio do João Pedro Torales e para buscar um senso de justiça, eu vou deixar ambos em 30 minutos novamente. Tempo na tela. Não, mas o áudio do Torales eu ouvi ele falando, viu? Você acha que não colocou, mas colocou sim. Põe a minha primeira pergunta aí, fundo amarelo, Elton. É a minha primeira pergunta. Bom, o que eu disse aí na minha introdução é que o tema é: o sábado foi abolido ou deve ser guardado? Bom, vou defender que ele não foi nem abolido, mas também não deve ser guardado. E eu disse que eu tinha chamado o Torales ontem, pedi a ele para nós ampliarmos de 30 minutos para 45 hoje. Ele não concordou, tudo bem, estávamos combinados com 30, foi uma proposta que ele não concordou. Então, no dia 24 agora de outubro, eu vou fazer um trocando de ideia com o Elton sobre o Velho Testamento. Mas sábado aqui encerra comigo e ele isso daí. Essa daí é a minha pergunta, a primeira pergunta. Marcelo Tafona, eu parei seu tempo. É um Deus de alianças. Não sei se você está me ouvindo. O seu áudio está muito comprometido. Estou ouvindo bem. Pronto, eu parei seu tempo, tá? Em 28 minutos. 54. Não tem o que fazer. No Rio de Janeiro está chovendo muito. Isso. A internet aqui, local, Wi-Fi não está boa. Desliga a sua internet câmera. Da Vivo não pega bem aqui. Maravilha. Desliga a sua câmera para ver se melhora. Isso. Vai lá, pode continuar. Pronto, e agora? O que você acha? Está melhor agora? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? O som melhorou? Melhorou. Pode continuar. Tá. Então tá aí a pergunta para o Torales. Ó. Jeová é um Deus de alianças. Qual aliança era principal e por quê? A aliança com Abraão ou a aliança com Israel? Embora pareça que não tenha nada a ver com sábado, tem, na minha réplica eu vou mostrar por que tem. Então, Torales, qual aliança era a principal e por que você responde que determinada é a principal? A aliança que Deus fez com Abraão ou a aliança que Deus fez com Israel? Fecha meu tempo. Elton, fecha meu tempo.
Aí, Ok, João Pedro Torales, pode ficar à vontade, querido, para dar a sua resposta. Tempo na tela. áudio. O áudio do João Pedro estava desligado, vou reiniciar o tempo na tela. Muito bem. E qual aliança foi a primeira aliança de Deus, ou de Jeová, né? A aliança abraâmica ou a aliança em Israel? Bom, eu vejo que a aliança, né, ela começa desde Adão e Eva, entendeu? Então, a aliança, ela começa desde Adão e Eva, a aliança se estende a Noé, né? Noé também tinha aliança com Deus, e entre as duas, com certeza, a aliança de Abraão, né? Ela está à frente da aliança de Israel. Mas as aliança é uma só. O que vem são os desdobramentos dessas alianças, que ela vem conforme os tempos. Mas a aliança de Deus é uma só. A lei de Deus é uma só. Entendeu? Então, assim, o que acontece, conforme Deus vai firmando novas alianças, nada mais é que o desdobramento de uma aliança que Deus tem desde o princípio, que envolve a sua lei, que envolve o seu caráter, que envolve a sua moralidade, seria basicamente isso. Elton? Maravilha, o tempo do João Pedro Torales está sendo paralisado em 28 minutos e 30 segundos. Marcelo Atafona, pode começar. O seu tempo já está na tela. 28 minutos e 11 segundos. Tempo na tela. Pronto. Bom, achei que ele iria fazer uma pergunta agora, mas tudo bem. Então, a minha pergunta foi bem clara. O meu tempo está correndo, então para aí para ele fazer a pergunta. Pronto, João Pedro, pode ficar à vontade de fazer a sua pergunta. Eu vou fazer a minha pergunta, ele vai responder e eu vou fazer a minha pergunta já para ele ficar aí, tá? Ok? Coloca ali, Elton, a primeira pergunta para mim. A outra? Ok. Minha primeira pergunta é: em Marcos 2:27, o sábado foi feito por causa do homem. O termo homem, que no grego é anthropos, esse mesmo termo é usado em Mateus 15:11. O que entra não contamina o homem, anthropos, e sim o que sai. O texto de Mateus e de Marcos citados, Jesus está falando com as mesmas pessoas, o mesmo público, e usa a mesma terminologia, ou seja, anthropos. Então, por que a maioria dos religiosos dizem que anthropos em Marcos 2:27 refere-se somente ao homem judeu, mas o termo anthropos em Mateus 15:11 refere-se a toda a humanidade? Se você, Atafona, crê também que o homem anthropos em Marcos 2:27 não se refere a toda a humanidade, como você responde a essa discrepância citada acima? Tá aí. Pode parar meu tempo. Ok, Marcelo Atafona, 28 minutos, fique à vontade. Bom, então vamos lá. O que as pessoas defendem é uma opinião que elas têm. Realmente, algumas pessoas falam ali que Jesus está falando só do homem judeu, mas o ponto ali não é o termo anthropos. Tá? Ali é homem mesmo, é humanidade. Tá? Não é só homem judeu. O ponto está na questão da palavra que é traduzida como sábado. A palavra sábado, né, do hebraico Shabbat, ali no grego é sabaton, ela não tem o sentido de dia de semana, mas sim ela tem o sentido de descanso. Então, o que Jesus estava dizendo é que o contexto ali falava do descanso semanal. Quando Jesus trata desse assunto, ele estava falando do descanso semanal. Então, as Bíblias traduzem que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Homem é homem mesmo, ser humano, espécie humana, e não apenas homem judeu. O ponto é como entender o termo sábado.
É sétimo dia da semana? É um dia da semana? Claro que não. Por quê? Porque por que é que Deus criaria o sétimo dia da semana? Por causa do homem. E o primeiro dia foi criado por causa de quem? Do cachorro? O segundo do gato? Não. Então o que Jesus está dizendo ali é que o descanso foi criado por causa do homem. Porque o homem é um ser carnal, ainda que Adão fosse perfeito, ele cansaria. Então, descanso foi criado por causa da humanidade. A humanidade necessita de descanso. Então, o descanso, ou sábado, e sábado, quando se fala para o judeu, ele não relaciona apenas com o sétimo dia da semana. Geralmente, quando eles querem se referir ao sétimo dia da semana, eles falam sétimo dia. Quando se refere a sábado, se refere a descanso. Então, Jesus, na realidade, ele não estava falando que o sétimo dia de uma semana foi criado por causa do homem, mas o descansar, o descanso foi criado por causa do homem. Porque se o sétimo dia fosse, porque se o sábado fosse apenas o sétimo dia da semana, e o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto foi criado por causa de quem? Então, eu não uso essa colocação aí de que o sábado foi criado por causa do judeu. Não. Ali é descanso. O ponto não é antropos. O ponto é sabaton. Ali significa descanso. Jeová não criou o homem por causa do descanso. Porque o descanso ele só existe porque o homem precisa descansar. Bom, respondido a sua pergunta, agora eu vou fazer uma réplica do que você falou. A minha pergunta, a primeira pergunta foi: qual aliança era mais importante? Elton, você pode colocar a minha imagem na tela da pergunta, por favor? E a pergunta que eu te fiz foi: deixa eu voltar aqui, ó. Jeová é um Deus de alianças. Qual a aliança era principal e por quê? A aliança com Abraão. 2, a aliança com Israel. Você disse, Deus é um Deus de aliança, começou lá com Adão e Eva. Não tem nenhum texto que diz que Deus fez aliança com Adão e Eva. Tá? Aí depois, Noé. Bom, eu não perguntei Noé, eu perguntei 2 alianças. Abraão e Israel. Qual das 2? Eu vejo um grande problema em debates que as pessoas, às vezes, se esquivam de responder o que é perguntado para ir para outras cercanias que não foram perguntadas. Então, a minha pergunta foi específica. A aliança com Abraão ou a aliança com Israel? Qual era primordial ou principal e por quê? Bom, João Pedro Torales disse que tudo é uma aliança só. Então, quer dizer, a aliança com Abraão e com Israel tem que ter o mesmo peso. Mas não é. Elton, passa a imagem número 1 para mim. Eu vou mostrar por que a aliança com Abraão era primordial e mais importante do que a aliança mosaica que Deus fez com a nação de Israel. Bom, o texto de Gênesis 17, eu vou aí passando alguns textos, tá? Tá aí do 1 ao 4, não está aparecendo bem na tela não, está bem grande para o público, mas eu vou ler assim mesmo para ganhar tempo. Diz assim, ó, quando Abraão, era de 99 anos de idade, apareceu-lhe Jeová e disse, estou lendo na tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil, não é na tradução do Novo Mundo, porque alguns engraçadinhos aí não venham dizer que na Bíblia de vocês é fácil, estou lendo na tradução brasileira, está aí, ó. Então diz assim, quando Abraão era de 99 anos de idade, apareceu-lhe Jeová e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Eu farei uma aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Abraão prostou-se com o rosto em terra e falou Deus com ele. Quanto a minha aliança é contigo e serás pai de uma multidão de nações. Então Jeová fez uma aliança com Abraão, que é o chamado pai da fé dos judeus. Passa a próxima imagem, que é continuando o versículo 5, diz assim, ó. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois te hei posto por pai de uma multidão de nações. Far-te-ei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua semente, depois de ti nas suas gerações, por uma aliança eterna. Ó, a aliança que Deus fez com Abraão era eterna. Por quê?
Porque foi por meio de Abraão, lá em Gênesis 12, 3, que Jeová disse que por meio dele sairia um que iria abençoar todas as famílias da terra. A aliança com Israel, ela veio depois. E eu vou mostrar o que o apóstolo Paulo fala da diferença da aliança com Abraão, da aliança com Israel. Aí diz aqui, ó, versículo 7, ó, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, por uma aliança eterna, e para que eu seja o teu Deus, e o da tua semente depois de ti. Dar-te-ei a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Passa a imagem 3, por favor. Aí agora vem a instituição da circuncisão. Essa circuncisão aqui é importante também para a minha segunda pergunta. Então vem a circuncisão. Deus faz uma aliança com Abraão, e agora ele diz assim, ó, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardará a minha aliança, tu e tua semente depois de ti, nas suas ações. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado, igual de uma aliança entre mim e vós. Então Deus fez uma aliança com Abraão, falou que a aliança era com ele e com a descendência dele. Qual era o sinal desta aliança? A circuncisão. Aqui, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de uma aliança entre mim e vós. Vós quem? Abraão e a descendência de Abraão. Versículo 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, o escravo nascido em casa, o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não é da tua linhagem. Passa a parte 4. E diz assim, ó, o que tem, versículo 13. Tem de ser circuncidado o escravo nascido em tua casa, e o comprado por dinheiro, por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne por uma aliança eterna. O incircunciso que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa alma será cortada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, para entrar na aliança que Deus fez com Abraão, todo descendente de Abraão precisava ser circuncidado. Jesus foi circuncidado, todos os judeus eram circuncidados. Essa aí de circuncidar o 8º dia, eu vou tratar no dia 24. Por que não no 1º? Por que não no 9º? Por que no 8º? Eu vou explicar cientificamente o porquê disso. Bom, então nós vemos aí que a aliança que Deus fez, ele fez com Abraão e depois a posteridade de Abraão. Então, a primeira aliança para um descendente, para um Messias, foi com Abraão e a descendência de Abraão. Agora, os judeus eram descendências de Abraão? Sim. Então, para que eles pudessem entrar no pacto que Deus fez com Abraão e não ser decepado, eles tinham que ser circuncidados. Passa a imagem 5. 23 diz assim, Abraão tomou a Ismael, seu filho, e todos os escravos nascidos na sua casa, e a todos que tinham sido comprados por dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seus prepúcios, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. No mesmo dia, foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael. Então, o sinal de aliança entre Deus e Abraão foi a circuncisão. A pergunta que eu fiz foi, qual aliança era mais importante? A que Deus fez com Abraão ou a que Deus fez com Israel? Agora passa a imagem 6. Paulo vai explicar para os Gálatas o seguinte, Gálatas 3, do 15 em diante, diz assim, irmãos, falo como homem, ainda que a aliança seja só de homem, contudo, uma vez confirmada, ninguém a anula ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, a Abraão foram feitas promessas e a sua semente. Não diz, e as sementes, como falam de muitos, mas como de um, e a tua semente, a qual é Cristo. Digo isto, uma aliança previamente confirmada por Deus, que foi feita com Abraão, a lei, aí a lei mosaica,
que veio 430 anos depois, não a abroga, ou seja, não a anula, de modo a tornar de nenhum efeito a promessa. Então, Paulo está dizendo que a aliança que Deus fez com Abraão, ela não é invalidada pela aliança que ele fez com os descendentes de Abraão quando os tirou da terra do Egito. Aí o Paulo vai continuar aqui no versículo... Passa para mim a imagem 8, Elton. Eu copiei aí 2 vezes, a 6 e a 7 foi a mesma imagem. O 18 vem assim, ó. O finalzinho do 7 ele diz assim, ó. Ora, eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida um testamento anterior legitimamente feito por Deus de modo a tornar nula a promessa. Então, a promessa principal não foi a que Deus fez no Monte Sinai com a nação de Israel, foi a que ele fez com Abraão. Por que essa aliança com Abraão era superior à aliança que foi feita com os israelitas? Porque eles eram descendentes de Abraão, e Deus fez uma aliança com Abraão e eles. Aí pergunta-se, por que então Deus fez a lei mosaica? Paulo vai explicar para nós. Ela veio 430 anos depois. Então, se ela veio 430 anos depois, ela não existia no tempo de Abraão. E esta aliança que Deus fez são os 10 mandamentos. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. Paulo vai explicar aqui, ó, a partir do versículo 18. Pois se da lei vem a herança, não é mais da promessa. Mas pela promessa que Deus deu a Abraão, que Deus a deu a Abraão, ou seja, a promessa. Que é, pois, a lei? Olha por que teve a lei mosaica e o pacto com os descendentes de Abraão que saíram do Egito. Que é, pois, a lei? Foi acrescentada para quem? Para os descendentes de Abraão, por causa das transgressões, até que viesse a semente a quem se fez a promessa, tendo sido ordenada mediante anjos pela mão de um mediador. Então, a lei mosaica, ela não suplanta a aliança que Deus fez com Abraão. Então, a resposta da minha pergunta é: qual lei é a principal? Qual aliança é a principal? A que Deus fez com Abraão ou a que Deus fez com Israel? A que Deus fez com Abraão. Por quê? Porque todo homem judeu, mesmo que ele fosse filho de homem judeu e de mãe judia, ele tinha que ser circuncidado para ele entrar no pacto abraâmico e então poder cumprir a lei mosaica. Porque só podia cumprir a lei mosaica quem era circuncidado. Por isso que os homens eram circuncidados. Por isso que o estrangeiro, para guardar a lei, ele podia até observar, mas para ele guardar a lei e entrar, ele tinha que ser prosélito. Ele deixava de ser gentio, circuncidava o prepúcio, tornava-se um judeu, com todos os direitos e todas as obrigações. Isso foi ilustrado quando os descendentes de Abraão saíram do Egito e saiu junto com eles uma vasta multidão de outras nações. Quando eles estavam para atravessar o Rio Jordão, Jeová deu uma ordem. Tem que circuncidar primeiro todos os homens para que a vergonha que o Egito passou não caia sobre vós. Então, só depois de vocês serem circuncidados é que vocês serão livres de passar a vergonha que Jeová fez o Egito passar. Então, a circuncisão, tanto dos descendentes físicos, né, sanguíneos de Abraão, quanto dos outros egípcios e outros que saíram com eles, tornou eles apenas um povo. Então, aquele povo passou a ser a nação de Israel, ela passou a existir por causa de quê? Por causa da circuncisão. Então, o pacto que Deus fez com Abraão era superior ao pacto que Deus fez com a nação de Israel. E a minha próxima pergunta vai mostrar por que isso tem a ver com o tema, o sábado. Eu agora não vou fazer a pergunta. Eu vou deixar para o João Pedro Torares. Pode fechar meu tempo. Maravilha, querido João Pedro Torares. O tempo do Marcelo Tafona parou em 12 minutos e 25. Você tem 27 minutos para fazer uso do seu tempo. Tempo na tela. Muito bem, muito bem. Está me ouvindo, Elton? Magnificamente. Sim. Desculpa interromper, parei seu tempo.
Marcela Tafona, sim, vocês dois estão ouvindo magnificamente. Deixa eu perguntar ao Marcela Tafona, tenta ligar sua câmera para ver se vai que dá certo, né? Se não der, você deixa desligada mesmo. Vou desligar o áudio e ligar a câmera. Não, a câmera não vai ter problema, não. Tá. Beleza. Beleza. Muito bem. Eu quero trabalhar aqui a primeira resposta do Marcelo. Bom, ele disse que depois ele vai explicar, né, o motivo por essa explanação aí das alianças, né? Porque até o momento eu não entendi muito bem, parece que não está no tema, mas ele vai explicar depois. Ok, vamos aguardar, né? Ele disse o seguinte, que em Marcos 2:27, né, eu vou começar pelo ponto que eu perguntei, ele falou uma coisa interessante. Foi uma das primeiras pessoas que assumiu que ali o sábado foi feito por causa do homem, é humanidade. Muitas pessoas dizem, não, Marcos 2:27, ali o sábado feito por causa do homem, o termo antropos, não é para a humanidade. É apenas para o homem judeu. Mas daí quando ele vai para Mateus 15:11, onde diz, o que entra não contamina o homem, e sim o que sai, antropos, aí ali o pessoal fala, né, o mundo religioso diz, ali é para toda a humanidade, né? Esse versículo serve para todos, que o que entra não contamina o homem, e sim o que sai. Mas o interessante é que Jesus estava falando ao mesmo público, o mesmo público de Marcos 2:27, fariseus, escribas, né? Era o mesmo público de Mateus 15:11. Então, se Mateus 15:11, os evangélicos dizem que o homem ali se refere a toda a humanidade, se aplica, por que não aplicar Marcos 2:27 a toda a humanidade? Por isso eu mostrei que há uma discrepância, ou seja, é a doutrina da conveniência. Aquilo que me é bom, eu pego, aquilo que não me agrada, que é o mandamento do sábado, eu jogo fora, né? E o Marcelo falou uma coisa interessante. Ele disse, ali o sábado é para toda a humanidade. Então, parabéns por você responder isso com hombridade, né? Mas o Marcelo cometeu um equívoco aqui na minha concepção, que ele diz que o termo ali é sabaton e que não tem nada a ver com o sábado, sétimo dia. Então ele diz, é para toda a humanidade, mas ali é só descanso. Não tem nada a ver sábado, sétimo dia. Será que o texto diz isso? Vamos ler, né? Vamos ler o verso 23 de Marcos 2. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, em um dia de sábado. As searas, e os discípulos passaram e colheram espigas de milho. Muito bem. Então os discípulos estavam com fome, pegaram uma espiga de trigo, na verdade, né? E aí comeram. Estavam pregando o evangelho e comeram. Eles foram acusados. E aí, quando eles foram acusados, nessa conversa, porque eles queriam nada mais, nada menos que acusar Cristo, Cristo diz o que? Olha, meus queridos, o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, o sábado foi feito por causa da humanidade, né? Em outras palavras, e comer no dia de sábado não é pecado. Você pegar um trigo, nós que estamos aqui pregando a palavra porque eles estavam pregando, não é pecado. Então, o sábado é para benefício da humanidade. Agora, é lógico, em que sentido é benefício? Eles estavam realizando trabalho de obras salvíficas. Então, ali, Marcelo, não é apenas descanso, mas ali afronta, o tema, o ponto, era o sábado do sétimo dia. O próprio texto diz, estavam no dia de sábado, o sétimo dia. E é nesse contexto que Jesus responde, meus queridos, o sábado foi feito por causa da humanidade. Se ele foi feito por causa da humanidade, e você concordou, é óbvio que é para Adão e Eva, fazem parte da humanidade,
É óbvio que é para todos os evangélicos, para os da Assembleia de Deus, para os da Deus e Amor, para os Testemunhos de Jeová, para os Adventistas, ou seja, para a igreja em geral. Se é para a humanidade, nós fazemos parte da humanidade. Agora sim, o sábado é um dia especial, abençoado e santificado por Deus. Pode ser qualquer dia? Não. Aí o Marcelo diz, né? Mas os outros dias não é do Senhor? Claro. Todos os dias foi Deus que criou. Mas eu pergunto, qual foi o único dia que Deus abençoa, santifica e cessa o seu trabalho? O sétimo dia. Então, se Deus te falar, meu filho, o sétimo dia é meu dia, como que eu vou falar que o primeiro dia é o dia do Senhor? Foi Deus que criou todos os dias? Claro. Mas teve um dia que ele escolheu e colocou para a humanidade. É muito parecido com o que Deus fez lá no Jardim do Éden. Deus criou todas as árvores. Mas ele diz, ó, tudo podeis comer. Mas esta que está no meio, não. Esta não podereis comer. Então é Deus que determina o dia ou a árvore lícita, aquilo que, ou o dia lícito. É Deus que determina o que podemos e o que não podemos. E Deus escolhe o sétimo dia para nós, para a humanidade, ao qual o mundo religioso tem rejeitado, aí inventando inúmeras desculpas, né? Ah, o meu sábado é Jesus, né? Ah, não, agora o dia do Senhor é todos os dias. Não, meu amigo, ali está o sétimo dia. É o que Deus deixou. Com respeito ao que ele falou das alianças, é interessante que Israel, o povo de Israel, nada mais é que os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que eu disse que a aliança é uma só. E as leis de Deus, dada de forma litúrgica, 400 anos depois, né, não significa que a lei não existia. Ou será que em Gênesis podia matar, roubar, adulterar? Poderia adorar outros deuses? Então, poderia ter imagem de escultura? Então, a lei de forma litúrgica é uma coisa, mas a lei é eterna porque ela faz parte do caráter de Deus. Todos esses mandamentos estão desde Gênesis, né, esporadicamente, mas é em Êxodo que Deus vai determinar liturgicamente aquilo que ele já tem dentro dele como conceitos morais para a humanidade. Elton, coloca a minha... Eu acho que eu faço a outra pergunta, né? Coloca a minha outra pergunta, daí depois o Otafona vai... Muito bem. Isaías 56, 2 diz: bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarde a sua mão de cometer algum mal. Ok? Isso está em Isaías 56, 2. Pergunto: qualquer ser humano que não pratica o que é mal diante de Deus, ele é bem-aventurado? Você concorda, Marcelo? E qualquer ser humano que não profana o dia de sábado também é bem-aventurado? Você concorda? Pode fechar, Elton, meu. Muito bem. Marcelo Otafona pode dispor do tempo de 12 minutos e 25 segundos. O seu tempo já está na... Marcelo Otafona. Ok. Então vamos lá. Tempo na tela. Primeiro, deixa eu corrigir o João Pedro Torales, que eu não disse que o sábado é para toda a humanidade. Porque eu expliquei que o termo sábado ali ele se refere a descanso. Isso foi um dia de sábado, que era o dia de descanso. Judeu nenhum, quando falava do sétimo dia da semana, ele pensava em dia de semana, mas em dia de descanso. Então, o contexto fala do sétimo dia, mas Jesus está falando do que o sétimo dia representava, o descanso. Você vai lá em Êxodo 20, do 8 até o 12,
Ele fala, trabalharás 6 dias, depois no 7º dia vai descansar. Você, teu filho, jumento, o animal estrangeiro. Então, 7º dia da semana, na mente do judeu, é descanso. É por isso que eu disse, Jesus estava dizendo que o descanso foi criado por causa da humanidade, e não a humanidade por causa do descanso, e não o dia específico, o 7º dia da semana. Bom, aí ele disse que a lei que foi dada 430 anos depois não significa que a lei não existia. Bom, Moisés vai discordar de você, tá? Vamos ver aqui, daqui a pouco eu respondo a tua pergunta. Por que Moisés vai discordar de você? Tem uma imagem aí que é a 13, que pediu o Elton, que eu mandei para ela, mas eu vou ler aqui porque eu tenho pouco tempo. Diz assim, ó, Deuteronômio 4, do 6 ao 8. Moisés diz assim para o povo, observai-os e cumpri-os, ou seja, os mandamentos, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento, à vista dos povos que estão ouvindo dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente esta grande nação é povo sábio e entendido. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão perto de si, como é Jeová, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Então as nações iriam dizer, ninguém tem leis como Israel. Então, a lei não foi dada para a humanidade inteira. Quer mais uma prova de que a lei não foi dada para a humanidade inteira? Nós vamos aqui em Deuteronômio, ainda, no capítulo 5, no capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó, ele declarou-vos a sua aliança que vos ordenou que guardasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra, Deuteronômio 4, 13. Aí ele continua a sua dissertação, quando nós vamos no capítulo 5, diz assim, no início, do 1 ao 3, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumpri-los. Jeová, nosso Deus, fez uma aliança conosco em Horebe. Não com os nossos pais fez Jeová esta aliança, mas conosco, sim, conosco que somos todos nós aqui vivos este dia. Então Moisés está dizendo que aquela aliança, os 10 mandamentos, Deus fez com os que estavam vivos e não com os antepassados. Então ele não mandou nada disso para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Adão. E eu desafio o João Petorari, no dia que ele quiser debater, eu vou mostrar que Adão não guardou nenhum dos 10 mandamentos. Nenhum. Adão não guardou nenhum dos 10 mandamentos, porque ele era impossível para ele guardar os 10 mandamentos. Não foi dado para Adão. Foi dado para aqueles que estavam ali. Podia matar, podia roubar? A mente da pessoa até hoje. Tem gente que sabe que matar é errado. Às vezes o cara não é nem religioso. Então isso faz parte do caráter do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Mas lei mosaica, lei com mandamentos, só foi dada para os que saíram do Egito. Nem para Abraão Deus mandou isso. Nenhum de vocês vai mostrar ninguém antes da saída do Egito guardando o dia de sábado. E outra, não é para toda a humanidade. Por quê? Porque a penalidade era morte para quem violasse o sábado. Aí eu pergunto, Jeová mandava executar egípcio, babilônico, cananeu, porque não guardava o sábado? Não, ele não era Deus deles. Então, a Constituição para Israel era para Israel, não para a humanidade inteira. Bom, põe a pergunta dele aí na tela para mim, Elton, para eu poder ler novamente e responder. Aí, ó. Não, a segunda. É essa daí mesmo, ó. Isaías 56, 2. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Bom, primeiro ponto. Para quem foi que Isaías escreveu? Para toda a humanidade? Não. Então, Isaías não precisava dizer o homem judeu. Por quê? Porque ele estava escrevendo para judeus. O endereço da carta dele era para judeus. Então, ele, ao falar homem, eles iriam entender que quem estava falando ali, sobre que homem que estava falando, os israelitas. Por quê? Porque o sábado era guarda para o israelita. Era para o israelita. Tem aqui o Êxodo 31, do 13 ao 16, eu vou mostrar que Jeová disse que o sábado era sinal entre ele e Israel, não entre ele e a humanidade. Está aqui, ó. Pode botar aí para mim, Elton, se você achar a pergunta a 11, depois da roxinha. Diz assim, ó. Falarás também aos filhos de Israel, certamente, ó, aos filhos de Israel, volta 2, 11, tá?
Falarás também aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados, pois este é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou Jeová que vos santifico. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós, não é para a humanidade inteira. Aquele que o profanar certamente será morto, pois todo homem que trabalhar nesse dia será exterminado no meio do seu povo. Bom, existia uma regra em Israel que o judeu não podia trabalhar no sábado e não ter ninguém trabalhando para ele. O senhor João Pedro Torari diz que guarda o sábado. Para ele, hoje já é sábado. E ele está aqui debatendo comigo. Aí eu pergunto, para ele usar a internet, não tem ninguém da empresa de internet trabalhando para ele? Tem. Aí eu pergunto, ele está quebrando o sábado? Para mim, você está quebrando o sábado. Você pode até dizer que não. Tem gente trabalhando para você, você está quebrando o sábado. É a minha opinião. Aí eu pergunto, se você quebra o sábado, ou se qualquer pessoa hoje quebra o sábado, por que ninguém é executado conforme o mandamento do sábado? Está aqui, ó. Quem profanar o sábado tem que ser morto. Aí eu não vejo ninguém matar, nem em Israel, nem fora de Israel. Aí vamos continuar. Bota a pergunta dele aí de volta para mim, ó, por favor. A pergunta dele foi a seguinte, foram duas, né? Então, voltando aqui, ó. Quando ele fala o homem que faz isso, ele está falando para judeus. Ele não precisa dizer que é judeus. Como Paulo escrevia para os romanos, ele não precisava dizer o homem romano. Ele sabia o que era com ele que estava falando. Aí a pergunta dele aqui, pergunto, qualquer ser humano que não pratica o que é mal diante de Deus, ele é bem-aventurado? Sim, bem-aventurado ele é. Jeová elogia aquele homem que faz o que é correto. Você concorda? Concordo. A sua segunda pergunta. E qualquer ser humano que não profana o dia de sábado também é bem-aventurado? Você concorda? Não. Porque o dia de sábado não foi dado para todo mundo. Eu já mostrei aqui, era um sinal entre Jeová e Israel. A minha pergunta que eu vou fazer agora, põe para a minha pergunta roxa, que vai explicar o porquê que eu fiz aquela primeira pergunta, das alianças. A minha segunda pergunta é essa daí, ó. Ela diz assim, ó, qual era o sinal inicial e qual era o sinal contínuo que marcava a relação pactuada com Abraão e a relação pactuada com Israel? Eles estavam inseridos primordialmente no pacto com Abraão. Qual era o sinal inicial e qual era o sinal contínuo que marcava a relação pactuada com Abraão e a pactuada com Israel? Pode fechar meu tempo, por favor. Muito bem, João Pedro, você pode continuar dispondo do seu tempo. Marcelo Matafona parou em 4 minutos e 8 segundos. João Pedro tem 18 minutos. Tempo na tela. Ok. Bom, o Marcelo, com todo respeito à pessoa dele, cometeu vários equívocos e, na minha concepção, não respondeu a minha pergunta, né? Vamos lá. Eu fiz para ele a pergunta, né? Bem-aventurado o homem, né? Que faz isso. Deus está falando para todos os seres humanos. Aí eu perguntei, qualquer ser humano que não pratica o que é mal diante de Deus, ele é bem-aventurado? O Marcelo diz, sim, João Pedro, é bem-aventurado, né? Aí ele concorda. Aí a segunda pergunta, e qualquer ser humano que não profana o dia de sábado também é bem-aventurado? Aí ele diz, não, isso aqui não tem nada, não é para o ser humano, isso aqui é só para Israel. Primeiro, o versículo está no mesmo contexto. Bem-aventurado o homem que não pratica ou retira a sua mão de praticar algum mal e que guarda o dia de sábado. Então, se o homem é bem-aventurado ao não praticar o mal, sucessivamente, como que o homem não vai ser bem-aventurado quando guarda o sábado, se está no mesmo contexto? Entendeu? Então, assim, houve uma discrepância na resposta nessa minha concepção, mas assim, eu entendi que ele falou que é bem-aventurado, mas que o sábado, né? Desculpa, pode falar. Não aparece o seu tempo correndo. Será que o Elton esqueceu de soltar? Só isso só. Não, tá correndo, tá correndo. Ah, tá bom. Então tá bom. Vai correr, o seu também parou, daí depois correu. Entendeu? Ah, beleza. Aí tá correndo. Tá bom. Beleza? Então, assim, se é bem-aventurado o homem que retira sua mão de praticar o mal,
também é bem-aventurado qualquer ser humano que guarde o dia de sábado. Está no mesmo contexto, certo? Agora, o outro ponto importante, aí o Marcelo disse, a lei não foi dada para toda a humanidade, né? Então Deus não tinha esses princípios de não matar, não roubar, não adulterar, né? Aí o Marcelo diz, não, mas isso está na mente do homem. Peraí, se está na mente do homem, quem colocou? Deus. Se está na mente do homem que o homem tem que trabalhar, né? Durante 7 dias e que pelo menos um dia ele tem que descansar. Quem coloca? Deus. Se está na mente do homem que furtar é pecado, que adorar imagem e escultura é pecado. Então, assim, não é porque não estava escrito de forma litúrgica que esses mandamentos não estavam em validade e no princípio do coração de Deus. Porque a lei, veja bem, Marcelo, veja bem, irmãos, Romanos 7,12, a lei é santa. Quem é o único santo? Deus. A lei é justa. Quem é o único justo? Deus. A lei é boa. Quem é o único bom? Deus. Deus é perfeito. Salmo 19,7 diz que a lei é perfeita. Perceba? Por que a lei é eterna? Porque a lei reflete o caráter de Deus. Os 10 mandamentos, de forma... a Torá como um todo, mas eu vou me referir aos 10 mandamentos, ela é a essência de toda a lei, e ela é santa, ela é justa, ela é boa, e ela é perfeita. Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, então reflete o caráter de Deus. Bom, o Marcelo disse mais algumas coisas aqui, que Abraão não guardou, né? Então Abraão era um profanador da lei de Deus, será? Será que Abraão matava, roubava, adulterava, né? Será que Abraão, ele adorava outros deuses? Não é porque não estava de forma litúrgica, é que Abraão não guardou. E não é porque no sábado não está de forma litúrgica, é que essa lei já não esteja em vigor. Por quê? Porque essa lei está no caráter de Deus. Por que Deus abençoou e santificou o 7º dia? Por quê? Jesus responde. O sábado foi criado por causa do homem. Criado aonde? Lá na criação. Se foi criado por causa do homem, é para benefício do homem. Certo? Bom, aí o irmão ali leu, diz que ali era só para os filhos de Israel. Isaías 56:6 diz, aos estrangeiros que se unirem, que quiserem fazer parte do meu povo, né, devem guardar o sábado para ser meus servos. Se é só para Israel, se é de forma exclusivista para o povo de Israel, que estrangeiro tem que estar guardando a lei ou o sábado? Precisa guardar? Se é do povo de Israel? Amados, nós precisamos entender uma coisa importante. Israel, ele recebeu a lei de forma litúrgica, de forma plena, aquilo que já está no caráter de Deus, não para morrer com a lei, mas sim para ser modelo para todas as nações. Como que Deus vai mandar matar um transgressor da lei que não conheça a lei? Entendeu? Como que Deus vai atacar o egípcio se o egípcio não conhece ao Deus de Israel? Então, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a lei de Deus, dada a Israel, e lhe é dada uma missão. Nesta missão, Israel deve ser modelo para todos os povos. Ou será que Deus queria que só Israel não roubasse, não matasse, não adulterasse? E os outros que se lasquem? Para Deus, tanto faz, que se exploda. Quiser matar, quiser roubar, quiser adulterar, quiser ter outro Deus, quiser profanar o sábado,
que se lasque o povo aí gentil. Eu só quero que Israel faça isso. É assim que Deus age? Não. Deus deu a Israel uma incumbência, uma missão, ser modelo para todas as nações. Tanto que Deus fala: minha casa será chamada casa de oração para Israel, para o povo de Jacó, para todos os povos, tribos, línguas e nações. É a mesma coisa que eu colocar algo bom, uma missão para os testemunhos de Jeová. Levar a missão para o mundo, que o nome correto de Deus é Jeová. E aí, os testemunhos de Jeová têm que morrer nessa missão e restringir esse nome só para eles? Ou os testemunhos de Jeová têm que ir de porta em porta lá e dizer: olha, estou aqui para testemunhar que o nome de Deus é Jeová, que esse é o nome correto de Deus? E aí? Claro que sim. Então Israel era um modelo para todos os povos. Bom, coloca minha última pergunta aí. Vamos lá. Isaías 58, 13 e 14 diz: se desviares do pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs, e aí segue: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Essa promessa vale para todos nós? Pode fechar meu tempo. Marcela Tafona, pode continuar. Você tem 4 minutos e 8 segundos. Tempo na tela. Então, eu tenho 4 minutos e 8 segundos. Aí eu proponho para ele ampliar para 45, ele não quis, ele quer me fazer 3 perguntas. Eu não vou ter como responder, porque eu tenho que replicar em 4 minutos a minha segunda pergunta. Então, não vou poder responder a sua, não é culpa minha, é culpa sua, porque você não quis ampliar o tempo. Mas eu vou fazer a réplica da minha, tá? Depois eu vou falar algumas coisas aqui que você disse aqui que não são corretas. Bom, a minha primeira pergunta foi: qual aliança era a principal, com Abraão ou com Israel? Eu disse que era com Abraão. A minha segunda pergunta foi: qual era o sinal inicial? Você não respondeu. Não respondeu, sequer tentou responder. E qual era o sinal contínuo? Sequer chegou a responder. Qual era o sinal inicial? Era a circuncisão. Fazia-se uma única vez. Qual era o sinal contínuo? A guarda dos sábados, principalmente o sábado semanal. Então, o sinal inicial era a circuncisão, para que ele entrasse no pacto abraâmico, e depois de entrar no pacto abraâmico, aí ele tinha que guardar a lei de Moisés. Você leu aqui Isaías 56:6 para falar do estrangeiro, só que você não leu com atenção. Isaías 56 diz assim: também os estrangeiros que se unem a Jeová para o servirem e o amarem o nome de Jeová, a fim de que sejam seus servos, sim, todos que guardam o sábado, para que não profanarem e abraçam a minha aliança. Querido, para ele guardar a lei mosaica, ele tinha que entrar no pacto de Abraão, ele tinha que ser circuncidado. Quando ele se circuncidado, ele deixava de ser estrangeiro para ser prosélito, ele passava a ser judeu. Então, o estrangeiro aqui não era o estrangeiro incircunciso, eram os estrangeiros que se circuncidavam, porque para se unir a Jeová, para adorar a Jeová, ele tinha que se circuncidar. Igualzinho os estrangeiros que saíram dos descendentes de Abraão lá do Egito. Bom, a minha pergunta, a primeira, por que eu perguntei qual era mais importante, o pacto com Abraão ou o pacto com Israel? Por uma razão muito simples. Para cumprir o pacto de Israel, que foi acrescentado 430 anos depois, primeiro o camarada tinha que ser circuncidado. Aí nós vamos lá para Atos capítulo 15, põe para mim aí a imagem 14, Elton, que diz assim:
Atos 15, de 1 em diante, diz assim, ó, alguns homens descendo da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé uma grande contenda e discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem aos apóstolos e presbíteros para Jerusalém acerca dessa questão. Paulo, doutor da lei, sabia que os gentios não tinham que se circuncidar. Aí o versículo 5, que é a imagem 15, diz assim, ó, mas levantaram-se alguns que tinham sido da seita dos fariseus e que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidar os gentios e mandar que observem a lei de Moisés. Igualzinho ao adventista. Tem que observar a lei que foi dada lá no Monte Sinai, porque ela é eterna. Bom, Moisés disse que ela foi dada quando ali para os que estavam vivos, não para os patriarcas. Ele disse, o Atafona disse, não, quem disse foi Moisés, tá? Que não foi dada para os antigos, quem disse foi Moisés. Então não diga que eu disse, quem disse foi Moisés, tá? Aí, por que a minha primeira pergunta? Porque para fazer parte do pacto da lei mosaica, o cara tinha que primeiro entrar no pacto com Abraão. Os gentios, o versículo capítulo 15 de Atos, mostra que aos gentios a decisão foi, eles não precisavam ser circuncidados. Eles não precisavam entrar no pacto abraâmico para poder, então, guardar a lei de Moisés. Eles não estavam sujeitos a guardar a lei de Moisés. Portanto, se você não se circuncida, não entra no pacto abraâmico para guardar a lei de Moisés, você está livre. Os apóstolos não impuseram guarda de sábado aos gentios. Por que você disse aqui? Como Deus vai matar o egípcio se ele não conhece? Exatamente porque a lei não foi dada para o egípcio, foi dada para o judeu. Aí eu não vou poder responder a tua pergunta porque você não quis ampliar o tempo. Parece que você tem medo de debater mais tempo. Eu te falei isso no WhatsApp, estou falando agora. Para mim, você tem medo de dar mais tempo para debater. Ok. João Pedro Torales, você tem o... 8 minutos, né? É isso? 8 minutos? É isso mesmo. 8 minutos. Isso mesmo, 8 minutos para João Pedro Torales. Tempo na tela. Bom, vamos lá então, né? Muito bem. O Marcelo, ele trabalhou dizendo que só quem se circuncisa é que deve guardar a lei, né? Muito bem. O que a circuncisão representava? Um pacto, claro, um pacto. Também tinha uma questão higiênica, a circuncisão, né? Mas essa circuncisão ela continua? Em que sentido? O que diz Paulo? Que hoje é a circuncisão do coração. Circuncisão do coração. Então, essa circuncisão do coração nada mais é que aceitar o pacto de Deus. Agora, será que a pessoa tinha que se circuncisar para poder guardar a lei de Deus? Né? E hoje, em que sentido que a circuncisão é? Circuncisão do coração. Agora, Jesus foi claro em dizer que o sábado foi feito para a humanidade. O dia de sábado. Foi lido ali, o dia de sábado. Certo? Os estrangeiros não só tinham que guardar o sábado, como não matar, não roubar, não adulterar. Certo? E hoje, o que o mundo religioso faz? E também os testemunhos de Jeová nesse sentido. Né? Ratificam 9 mandamentos, mas o 4º mandamento eles não observam, né? O mandamento que Deus abençoou, o mandamento que Deus santificou e descansou, esse mandamento eles não aceitam. Mas 9, como diz no mundo evangélico, 9 é ratificado. Matar é pecado? Sim. Circuncisando ou não se circuncisando igual? Sim. Roubar é pecado? Sim. Participando da circuncisão ou não? Claro. Porque a circuncisão hoje, na verdade, o simbolismo, ele passa a ser o quê? Circuncisão do coração. Então, roubar é pecado, matar é pecado, adulterar é pecado.
Adorar a imagem de escultura é pecado. Então, todos esses princípios que está na lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, todo mundo religioso evangélico, tanto os testemunhos de Jeová, diz, olha, são perfeitos. Jesus ratificou o 9º mandamento. Mas o 4º mandamento de Deus, ele aboliu. Tiago 2,11 diz assim, Tiago 2,10 e 11, né? Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um, se faz culpado de tudo. Pois aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Se tu não adultera, mas mata, venha a ser transgressor da lei. Pergunto, de reflexão. Deus disse não matarás? Não adulterarás? Sim. Deus disse honra teu pai e tua mãe? Sim. Deus disse guarda o dia de sábado? Sim. Se você guarda o sábado e desonra os seus pais, está feita a transgressão? Sim. Se você guarda não honra teus pais, mas profana o sábado, está feita a transgressão? Sim. Preste atenção. O mesmo Deus que disse, não matarás, não adulterarás, também disse, guarde o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe. Então, o mesmo Deus que disse um, disse os outros. Então, meus amigos e meus irmãos, a pergunta que eu fiz para ele também é que ali se Isaías 58, 13 e 14 ainda valia, a maioria responde não valeria porque ali está dizendo que é para Israel e Jacó. Mas, por exemplo, Isaías 41, 10, muitos usam esse texto. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, porque eu estou contigo. Eu te fortaleço. Eu te ajudo com a minha destra fiel. E o mundo religioso diz amém, amém, glória a Deus, né? Essa é uma promessa de Deus. Mas, se a gente pegar a mesma suposição que muitos respondem aqui, esse não serve para você. Porque se você ir para o verso 8 e verso 9, ali diz que essas palavras estão sendo faladas a Jacó, a Israel. Se é para Jacó e Israel, então esse versículo não presta para você. Não só esse versículo. Livro de Gálatas também não serve, porque é para os Gálatas. Colossenses é para os Colossenses. O livro de Coríntios é para os Coríntios, porque muitos querem extrair o que lhe convém, e quando é referente ao 4º mandamento, não aceitam este mandamento. Então, assim, amado, o mesmo Deus que disse, não mate, não roube, não adultere, também disse, guarde o dia de sábado. Mas hoje, infelizmente, o mundo religioso tem se contaminado com Babilônia. Babilônia mudou os tempos e a lei. Daniel 7, 25. E a partir daí, desde o ano 321, 7 de março, o pagão Constantino colocou o domingo no lugar do sábado. E todo mundo religioso despreza e rejeita o 4º mandamento de Deus do sábado e, de tabela, ficam com o domingo do paganismo. Isso vale para todos, testemunho de Jeová, evangélico, para todos. A maioria, 99%. Muitos dizem, eu não guardo domingo, mas repousa no domingo. Descansa nesse dia. E aí o Marcelo disse que eu estou pecando porque eu estou usando a internet no sábado. Amado, eu não estou usando a internet para o meu bel prazer. Eu estou aqui debatendo e testemunhando da palavra de Deus. O mesmo que Jesus fazia nas sinagogas no sábado, certo? Agora, se eu estivesse usando a internet para o meu bel prazer, interesses pessoais, eu poderia sim estar em pecado. Mas eu estou aqui para mostrar uma verdade. Mostrar que o 4º mandamento é o santo dia do Senhor. Mostrar que o mundo religioso rejeita este mandamento.
E o mesmo Deus que escreveu um, escreveu o outro. E não são 9, são 10. Então, partindo para esse pressuposto e concluindo a minha fala, o sábado foi feito para a humanidade. O sábado revela a Deus como Criador. Gênesis 2, 1 a 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em 6 dias, o 7º dia, ele descansou. Abençoou e santificou. Então, o sábado revela a Deus como Criador. O sábado é um dia de descanso, é um dia abençoado e é um dia santificado que Deus deu para a humanidade. É um presente que Deus deu. Muitos rejeitam esse presente, mas o que Deus abençoa e o que Deus santifica emana virtude. Encerro com isso a minha fala. Muito bem. E com isso, vamos para o tempo final do debate, onde eles poderão dispor de 3 minutos cada para fazerem, assim, o encerramento. Né? Cada um poderão dispor de 3 minutos. Ok? Marcela Tafona, você tem 3 minutos para suas considerações finais. Tempo na tela. Então, João Pedro e os defensores dos 10 mandamentos confundem o que é um princípio com o que é um mandamento. O princípio de não matar sempre existiu, mas mandamento foi dado para Israel. Jeová nunca deu ordem para nenhuma outra nação. Ele deu ordem para Israel. O texto diz, é claro, a aliança que Deus fez com Israel, 10 mandamentos. Com quem fez? Não com os nossos antepassados. Então, não fui eu que disse que Abraão não recebeu. Foi Moisés que disse. Se você não acha que Moisés está errado, aí não é problema meu. Bom, você disse aqui, ó, Jesus disse que o dia de sábado foi criado para o homem. Não, Jesus não disse dia de sábado, não, ele disse sabaton, tá? Ali é descanso, não é o dia de sábado. Jesus não disse que Deus é o 7º dia, porque ele criou o descanso, tá? O outro ponto, voltando aqui, eu não respondi a tua pergunta porque você não quis ter mais tempo. Esse foi o problema. Então, ficou claro que 30 minutos é pouco, mas você quis, né? Aí você disse, não, a circuncisão agora é do coração. Então, Elias Soares está certo quando ele diz que o seu descanso tem que ser espiritual. Porque a circuncisão não é física, por que você tem que guardar um dia literal? E você não concorda com Elias Soares, né? Aí você diz, não, eu estou usando o sábado aqui para pregar. Não importa, tem gente trabalhando para você, não pode. A lei mosaica não pode. Aí eu pergunto, por que nunca um adventista foi morto porque profanou o sábado? Ou será que nenhum adventista nunca profanou o sábado, nunca quebrou o sábado? É lógico que sim. E outros, vocês não guardam sábado coisa nenhuma, porque vocês guardam o quê? Num calendário gregoriano. Para guardar o sábado, você tinha que guardar com as fases da lua. Você tinha que guardar segundo as fases da lua. É assim que o judeu guardava. E isso parece que você não sabe. Então, a minha colocação foi, Deus fez um pacto com Abraão e os seus descendentes. Os descendentes de Abraão, para entrar no pacto, para entrar na nação de Israel, eles tinham que entrar primeiro no pacto de Abraão. Aí eles tinham que ser circuncidados. O estrangeiro que quisesse adorar a Deus, ele tinha que ser circuncidado. Só depois ele estava sujeito à lei dada a Israel, porque só depois da circuncisão é que ele fazia parte da nação de Israel, sendo judeu de nascimento ou sendo estrangeiro. Visto que os apóstolos decidiram que o gentio não precisava circuncidar, eles não precisam guardar aquilo que foi dado para a nação de Israel, porque os textos que eu mostrei dizem claramente, foi dado para a nação de Israel. No dia 24, eu vou trazer uma explanação muito mais ampla, porque eu vou ter mais tempo. Então, o senhor João Pedro Torales não quis ter mais tempo, eu respeitei, que foi o que foi combinado. Não pude responder a pergunta dele, não, porque eu não queria, porque eu não tinha tempo. E é isso aí. Muito bem. João Pedro Torales, você tem 3 minutos para as suas considerações finais. Tempo na tela. Bom, eu deixei claro, biblicamente, que o sábado foi feito por causa da humanidade. Não eu, Jesus deixou claro. Em Marcos 2, 27,
fala dia de sábado. Então não é só sabatão, é dia de sábado. Refere-se ao dia do 7º dia. Então, assim, o sábado, antigamente eram mortos, não só o sábado, não só quem profanava o sábado, mas quem adulterava, quem adulterava, né? Quem desonrava seus pais, certo? Hoje, porque tinha uma jurisdição naquela época. Hoje não é morto? Não. Mas Deus mudou? Deus mudou? Não. O mesmo Deus que aplicava essas leis, ele aplicará no dia do juízo. O adúltero vai se perder. Quem desonra seus pais e insiste na desonra dos seus pais, vai se perder. Quem profana o sábado, sabendo que é mandamento de Deus e insiste em profanar, vai se perder. Deus não mudou, nem as suas regras mudaram. Agora sim, tudo tem um tempo determinado para o juízo de Deus. Hoje, você tem a oportunidade de aceitar este mandamento que o mundo religioso rejeita. O mundo religioso aceita 9 mandamentos do Decálogo. Era para Israel, e por que vocês não matam, não roubam, não adulteram, não adoram outros deuses? Por que vocês guardam 9 mandamentos e só rejeitam o sábado? Será que é a teologia da conveniência? Aquilo que é bom eu guardo, e aquilo que eu não gosto eu não guardo? Então hoje você tem a oportunidade de aprender um pouco mais, comparar e entender que o sábado é um mandamento de Deus, deve ser guardado e é o santo dia do Senhor. Encerro com isso o debate. Muito bem, vocês puderam acompanhar o debate entre Marcelo Atafona e o João Pedro Torales, um debate onde João Pedro Torales diz que pode guardar o sábado, Marcelo Atafona discorda radicalmente e apresentou seus argumentos, e João Pedro Torales apresentou seus argumentos, dizendo que sim, que pode guardar o sábado. Porém, Marcelo Atafona vai ter um outro apresentação, tá? E para você não dizer, mas é porque o Marcelo Atafona tem o privilégio de estar na arena e tal, não. Quero dizer que qualquer um de vocês aqui do chat, o próprio querido João Pedro Torales, que eu gosto muito dele, também pode fazer a apresentação, é só entrar em contato comigo e marcar uma data, uma agenda que esteja disponível para ele. Marcelo Atafona, eu gostaria que você falasse acerca da sua apresentação, que vai acontecer em breve aqui no Arena Apologética. Então, pessoal, eu falei antecipadamente para que depois me dissessem assim, o Atafona perdeu o debate, agora está apelando para fazer sozinho. Não. Tá? O João Pedro Torales é um camarada sério e ele pode confirmar o que eu falei aqui, que eu estou falando aqui. Que eu ontem pedi a ele, vamos ampliar de 30 para 45 minutos? Ele falou que não, que ele preferia manter em 30, podia fazer até vários debates. Foi tudo bem. Então, eu vou fazer um dia sozinho. Então, eu vou fazer um dia para mostrar a respeito do sábado no Antigo Testamento e do sábado no Novo Testamento. Aí eu vou ampliar um pouquinho aquilo que eu falei aqui. Vou trocar uma ideia com o Elton, vocês poderão fazer perguntas e qualquer questionamento, tá? Eu respeito o João Pedro Torales no que ele acredita, ele tem o direito de acreditar no que ele quiser, como eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser, o Elton no que ele quiser e ponto final. Entendeu? Então, nós fomos assim, veementes, não precisamos agredir um ao outro, não é necessário nada disso. E é isso aí, no dia 24. No dia 26 está marcado um debate meu com o Elis Nascimento, e o tema está errado, eu já pedi o Elton para corrigir, mostrei que o tema que ele disse para mim existe tormento eterno? Então, eu e o Elis Nascimento, dia 26 de outubro, está agendado, se Deus quiser vai acontecer. Existe tormento eterno? Vamos ver o que a Bíblia diz? Tormento eterno? Será que Jeová vai torturar as pessoas lá, eternamente? Essa vai ser boa. Maravilha. Então,
Você já está sabendo que Marcela Tafana vai estar em breve fazendo um trocando ideia. Como? Tem superchat, pergunta do pessoal, ninguém fez, não? Não, não tem superchat, não. Inclusive, eu queria que você... Eu queria responder superchats. E nem vídeo. Eu queria, gente, que vocês mandassem superchats para estimular você a estar contribuindo comigo, com o meu trabalho que eu desenvolvo aqui no Arena Apologética. Eu quero que pescar mais superchats, entende? Para estimular vocês a ajudar a plataforma. Uma pessoa falou agora há pouco aqui no chat do Arena, professor Elton, por que você não apresenta o Arena, um debate todos os dias? Exatamente porque eu preciso do apoio de vocês, preciso da contribuição de vocês para estarmos aqui todos os dias. Eu faço esse trabalho de uma forma séria, né? E eu preciso que haja um reconhecimento também da parte do público, não é, Marcela? Tá falando, um trabalho onde todo mundo aqui tem voz, aqui tem vez, e é isso aí. Bem, eu quero agradecer a João Pedro Torales, que terminou aqui seu tempo, ele não está mais aqui no bastidores, não sei se caiu. Quero agradecer também ao Marcelo Tafona pela sua participação. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco aqui no chat do Arena. Marcelo Tafona, quer falar mais alguma coisa? Não vou falar mais nada do debate, porque seria injusto, né? O João Pedro já terminou, não posso ficar falando aqui do debate. Mas convidar vocês, está no dia 24, dá uma olhadinha, né? Pensem novamente, vejam com calma o debate, ouçam o que o João Pedro alegou, ouçam o que eu aleguei, consulte o texto citado por ele, a explicação dele, o texto citado por mim, a minha explicação, e façam uma análise, estudem o que foi dito. Tá? Maravilha. Não trabalhem assim. Eu acredito no Marcelo, eu acredito no que... Acredita no que a Bíblia diz. Procura lá ver o que nós falamos e confira. Maravilha. Obrigado, querido Marcelo Tafona. E eu, para finalizar, eu quero chamar você para estudar grego bíblico comigo. Sou professor de grego bíblico, já leciono todos os sábados online através da plataforma do StreamYard e em breve eu estarei migrando para uma plataforma que comporte mais pessoas. E basta você entrar em contato com o número da descrição desse vídeo e de todos os vídeos aqui do Arena para estar se matriculando no curso de grego koiné, ou seja, o grego bíblico. Amanhã nós teremos aulas e será muito interessante você vir até mesmo como meu convidado. Basta falar comigo e eu te liberarei o link, beleza? Obrigado mais uma vez, Marcela Tafana. Obrigado, João Pedro Torales. E eu quero dizer, Recarescai Ireneto Quiriu e Jesus Cristo. Vem estudar grego, que aí você vai poder ler Recharis tu Quiriu e Jesus Cristo, Kai Reagape tu Teu, Kai Recoinonia tu Hagio Pneu, Matos Meta Pantorrimon. É isso aí. Vem estar conosco todos os sábados, conhecendo gramática, conhecendo a história, conhecendo morfologia, como fazer uma exegese, analisando sintaticamente, morfologicamente, quando a morfologia interfere na interpretação, quando a sintaxe, enfim, tem que estudar, né? Não basta dizer, consultar o Strong, fazer as citações do Strong, se a gente não participa conscientemente dentro de uma lógica racional, participativa, enfim. Então, eu quero dizer, aqui o Marcelo está falando comigo, vou dizer, louvado seja o Senhor Yehová, o Senhor Jeová, louvado. Aí você que disse que o chat não pega dia de sábado, não tem problema, basta você entrar, fazer um pix aí, ó, 021-183-333-90, e aí você faz um pix com um apresentador do Arena Apologética, tá bom? É isso aí. Então, louvado seja o Senhor Jeová, louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, e fiquem todos com Deus. Obrigado, Senhor, pela saúde e por mais uma programação. Que o Senhor possa te abençoar e te dar um final de semana muito feliz, próspero e cheio de paz. Que a sua família seja abençoada. Obrigado, Arena Apologética, a nave Arena Apologética. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E como eu sempre digo, solta a vinheta. Tchau, Marcelo.